Olá, meu nome é Márcia Barros, eu sou psicóloga clínica e esse é mais um Cognitivamente. O tema de hoje é medo de relacionamentos. Por que será que existem pessoas que têm medo de compromisso? É um tema bastante atual e a gente vai fazer alguns apontamentos sobre essa questão. Esse tema me chama a atenção por eu ver muitas pessoas reclamando, tanto homens como mulheres, sobre relacionamentos e sobre a falta de compromisso das pessoas. E também sites, páginas, perfis nas redes sociais falando de como namorar, como manter alguém interessado nelas. Então eu comecei a me perguntar, o que acontece com a sociedade moderna? Como as pessoas estão se relacionando? O que está acontecendo com as expectativas individuais em relação ao amor, em relação ao envolvimento afetivo? Por que o compromisso com o outro está se tornando algo escasso? E por que tantas pessoas estão insatisfeitas? É claro que eu não vou conseguir traçar aqui todas as hipóteses para uma pessoa ter medo de envolvimento, ter medo de assumir um compromisso afetivo com alguém. Porém, a gente pode traçar aqui alguns fatores que podem colaborar na hora de uma pessoa não querer se relacionar ou ter medo de assumir um compromisso. Dentre os mais comuns são os traumas, experiências negativas que não foram superadas. Por exemplo, minha noiva me traiu e logo depois rompemos o noivado. Isso foi há 2 anos atrás. Aí essa pessoa coloca um bloqueio. Não quero mais me envolver, não quero mais me casar com ninguém. Medo da responsabilidade, responsabilidade de ter que cuidar da vida de alguém, responsabilidade de ter que casar, de ter que cuidar de uma casa. Medo de perder a liberdade, medo de perder a autonomia. A pessoa vai ficar me cercando, vai ficar me controlando, não quero perder a liberdade que eu tenho de ir e vir, não dar satisfação da minha vida. Medo do futuro, medo de ser abandonado, medo que esse relacionamento no futuro não dê certo e aí ela vai se separar e vai ter que lidar com o trauma dessa separação. Medo de demonstrar vulnerabilidade, não conseguir demonstrar sentimentos, não conseguir trocar afeto com outra pessoa. E também um que é bastante evidenciado, a gente percebe isso também no consultório clínico, medo de repetir os padrões familiares. Por exemplo, meu pai, a pessoa chega reclamando, falando que não consegue se relacionar, às vezes a pessoa tem noção disso, às vezes não. Mas durante a terapia ela pode ser que ela reconheça isso. Aí ela comenta, meu pai traiu a minha mãe, meu modelo de família é disfuncional, eu vi brigas, homem não presta, homem sempre vai trair. Aí a pessoa já tem muitos traumas em relação a essas vivências de infância e aí ela bloqueia, ela não consegue se relacionar mais. E acredita que sempre vai repetir esse padrão, não vai conseguir sair desse ciclo. Existem também alguns transtornos mentais que estão ligados ao medo de compromisso. Os mais comuns são gamofobia, que é o medo de casamento, medo de relacionamento, a filofobia, que é medo de ser amado e medo de amar, e a malaxofobia, que é o medo de se relacionar, de ser tocado. É uma falta de desejo, digamos assim, que está também correlacionado com o transtorno de ansiedade. Porém, eles não são incapacitantes. A pessoa fazendo tratamento, ela consegue se relacionar depois. Não necessariamente uma pessoa que tem medo de se relacionar ou não quer se relacionar com alguém vai desenvolver um transtorno mental. Não necessariamente isso está tão interligado. Pode ser que se torne crônico e ela desenvolva sintomas em relação a isso. Mas existem esses bloqueios que eu falei, né? Os traumas, medo da responsabilidade, que também já podem se transformar num problema emocional. Nos últimos anos, surgiu fenômenos, fenômeno na internet sobre os aplicativos de relacionamento. Vários aplicativos de relacionamentos surgiram e as pessoas começaram a usar com muita frequência. Então, hoje em dia, a gente pode até afirmar que as pessoas não conseguem mais paquerar, nem sei se essa palavra existe mais hoje em dia, não conseguem mais flertar pessoalmente, elas usam muito recurso da internet para fazer isso.
E o que acaba acontecendo? Pelo menos eu observo isso, muitas e muitas queixas, tanto de mulheres como de homens, porém as mulheres reclamam mais dos aplicativos, falando que eles não oferecem oportunidades reais de namoro, oportunidades reais de relacionamento, que as pessoas acabam ficando ali se conhecendo, até tem uma aproximação, só que tem uma dificuldade das pessoas se relacionarem no sentido de ter o compromisso. Então, o que acaba acontecendo? Ele acaba contribuindo para o público se decepcionar e acaba desenvolvendo uma esquiva em se envolver afetivamente. Porque a pessoa vai ficando ali, ela está buscando um namorado, por exemplo, ou uma namorada, e as pessoas só ficam ali conversando, ou então se conhecem, mas não efetivam, né? Não conseguem efetivar um namoro, fica algo meio que superficial. E acaba sendo desgastante para quem realmente está procurando um compromisso. É claro que eu não vou falar que o aplicativo de relacionamento é a pior coisa do mundo. Existem muitas pessoas que se conhecem, até se casam utilizando essa ferramenta. Porém, por ter muita busca e muitas expectativas diferentes, né, de umas pessoas para outras, na hora de realmente encontrar alguém para namorar, ou para se casar, ou para desenvolver, né, um relacionamento mais sério, esse aplicativo acaba não funcionando. Pelo menos é isso que eu percebo. E acaba gerando o efeito rebote, o efeito ao contrário. A pessoa acaba tendo até uma repulsa, né, acaba ficando tão desgastada que ela não consegue mais falar, não, deixa pra lá que nenhum relacionamento vai dar certo, então eu não vou mais usar e eu vou me isolar. Então ela acaba que cria um trauma, digamos assim, em relação à própria busca de um relacionamento. Eu percebo muitas pessoas com esse perfil de comportamento e infelizmente está se tornando uma realidade. Eu fiz até um podcast sobre relacionamentos saudáveis, quem quiser pode ir lá na lista do Spotify para ver, onde eu falo sobre aspectos positivos para um relacionamento dar certo, e realmente é possível, só que tem que querer, é um investimento que tem que partir das duas pessoas. E também existe uma outra questão que é muito forte dentro da cultura brasileira, que é o machismo. E infelizmente, os homens acabam sendo reféns desse problema, onde também eu fiz um podcast sobre os homens, que é Homem, Seus Medos e Emoções, quem quiser também pode olhar lá no Spotify, onde eu falo dessa questão da cultura que o homem fica muito estereotipado. E esses padrões dentro das famílias vão sendo reforçados. Frases do tipo, homem pega todo mundo, homem tem que transar o tempo todo, homem pensa mais em sexo do que em amor, homem separa as duas coisas. Enfim, clichês sociais que acabam virando crenças e acabam influenciando o comportamento do homem. É claro que ambos os gêneros podem ter medo e dificuldade de assumir compromisso. Porém, essa questão cultural é muito forte no homem. Pelo menos no Brasil isso é muito comum. Então vamos parar para pensar. Homens não podem demonstrar fragilidade. Homens têm que aparentar força. Homens não podem chorar. A maioria das famílias, infelizmente, embutiram essas crenças na criação de meninos, que foi se perpetuando por gerações. Fraqueza versus virilidade. Então, assim, é um padrão social masculino que afeta a saúde mental do homem e atrapalha os vínculos afetivos. Vínculos afetivos está ligado intrinsecamente a compromisso, a responsabilidade na hora de assumir um relacionamento. Isso sobrecarga as mulheres e abala o desenvolvimento psicológico e social dos seus filhos. Então, crianças que foram educadas dentro desse sistema têm mais dificuldade de assumir compromissos no futuro. Vira um ciclo vicioso, né? Um ciclo de opressão dentro das próprias famílias. Eu costumo dizer que o machismo ele fez muito mal para a mulher e também fez muito mal para o homem.
porque os meninos são afetados também diretamente com esse conjunto de crenças e valores, porque eles são repassados nas gerações familiares e enfatizam a ideia de que o homem não presta, de que o homem é insensível, de que o homem é incapaz de amar, de que as mulheres vão ser eternamente vítimas dos homens. E isso não é verdade. A gente pode romper com esses padrões, a gente pode desconstruir esse tipo de pensamento. Eu falei ainda há pouco sobre os traumas familiares que eles impossibilitam no futuro, né? Eles geram isso, esse medo, essa instabilidade emocional numa pessoa na hora dela se relacionar, porque ela pode ter medo, ela pode ter esquiva em relação a isso. Tanto homens quanto mulheres sofrem em relação a esse assunto. Tanto o menino que assistiu o pai trair a mãe e falou, eu não quero isso pra mim, ou então ele vai repetir o mesmo padrão, tanto a menina que viu a mãe ser traída pelo pai. Ela falou assim, não quero repetir esse padrão, também não vou me casar. Os dois foram traumatizados. E os dois podem reconstruir essa história. Podem pensar de uma outra forma e construir seu próprio relacionamento a partir de uma outra perspectiva. Também crianças que foram abandonadas ou crianças que sofreram com o divórcio dos pais. Isso também pode gerar um trauma, que eu falei no começo. Então, essa circunstância fica, a pessoa passa por esse trauma, ela supera, entre aspas, mas fica ali retido dentro dela. Então, na hora que ela conhece alguém, ou então nem chega a conhecer alguém, simplesmente bloqueia isso da vida dela, ela acaba achando que vai acontecer a mesma coisa. Ela acaba alimentando essa crença dentro dela de que ela vai ser abandonada, porque ela foi abandonada no passado. E todas essas questões que eu estou trazendo, elas precisam passar pela esteira do autoconhecimento. Isso não tem mágica, isso não vai acontecer do nada. A pessoa precisa reconhecer que esse problema acontece com ela e ela correr atrás de tratamento, correr atrás de melhoria para a saúde mental dela. Porque às vezes a gente acaba provocando um mal na vida do outro ou provocando problemas na própria vida por causa dessa falta de avaliação. Então aí cabe a reflexão. Como é que a gente faz para mudar? É difícil? Sim, é difícil, mas é totalmente possível. Então, como eu falei, autoconhecimento é a prioridade. Tratar os acontecimentos que foram traumáticos e desagradáveis. Procurar ajuda psicológica para isso, procurar tratamento. Evitar o máximo possível o isolamento. Porque o que acontece? Muitas pessoas que sabem ou se sentem, não necessariamente nessa mesma ordem, mas que percebem que não querem se relacionar ou estão fugindo de compromisso, elas acabam ficando em casa, elas acabam evitando sair, acabam evitando a companhia de amigos, acabam ficando sozinhas. E nessa, ela vai piorando a própria saúde mental delas. Então, o isolamento é péssimo e ele só colabora para outros problemas mentais acontecerem ou outros problemas emocionais acontecerem. O medo de se envolver não quer dizer que a pessoa é impossibilitada de amar. Não quer dizer que a pessoa não vai conseguir ter uma família, ou ter um filho, ou impossibilidade de sentir afeto por alguém. Não é isso. É reconhecer que existem esses bloqueios, e isso já é um grande passo. Não afundar a vida no trabalho. Isso também é uma dica muito boa, muito importante, porque acontece bastante entre pessoas que têm uma esquiva em se envolver em relacionamentos afetivos, ela acaba trocando a vida afetiva pela vida profissional. É reavaliar a sua própria trajetória de vida. Às vezes podemos usar como válvula de escape ou uma desculpa que não existe tempo para o amor, porque é difícil se confrontar com as suas próprias questões emocionais. Então ela vai colocando trabalho, o tempo vai passando, e aí ela vai evitando se envolver, e quando ela vê, ela está mergulhada em trabalho e não faz mais nada da vida, só faz isso. Desenvolver o auto-perdão. Eu também fiz um podcast sobre a psicologia do perdão, quem quiser ver pode também ver lá na lista do Spotify, onde eu falo da importância do perdão.
seja a pessoa que traiu alguém, ou que foi traída, ou que teve algum problema com o pai, com a mãe, aprender a perdoar. Isso é um grande passo para a pessoa diminuir a ansiedade, né? Diminuir os problemas emocionais, o mal-estar, e ela conseguir dar passos mais construtivos em relação à sua própria vida emocional. Quanto mais abertos formos para novas possibilidades, mais harmônica será a nossa vida. É trabalhar nossa mente para diminuir o negativismo e o medo. Isso pode ser um ótimo investimento para construir relacionamentos afetivos. Se você conhece alguém que esteja passando por essa situação, indique esse podcast, porque muita coisa pode mudar através desse entendimento. E se você que está escutando vive isso, reveja seus atos, né? O que tá faltando, o que ficou para trás, os traumas que talvez aconteceram na sua vida, porque sempre é bom mudar. Sempre é bom a gente flexibilizar os acontecimentos para a gente poder viver coisas boas, viver novas oportunidades. Como dizia o Jung, a gente precisa se confrontar com as nossas próprias sombras para a gente poder modificar, a gente poder evoluir. Muito, muito obrigada por me ouvirem. Espero ter ajudado de alguma forma. Vocês podem me seguir nas minhas redes sociais. O meu site é psicologamarciabarros.com.br e meu Instagram é psicologamarciabarros. Até o próximo podcast. Bye, bye.